Bom dia! Sorria! Hoje eu vou pedir permissão a vocês para invadir a privacidade de vocês e contar uma historinha séria que vovô me contou. Eu fui à casa de vovô visitá-lo e perguntei a ele: vovô, me tire uma dúvida, já que eu sou um analfabeto político. Por que o Brasil, tão rico em recursos naturais, ferro, manganês, petróleo, ouro e etc., anda igual um caranguejo? Nada aqui dá certo, tudo aqui é problemático há 530 anos. Vovô, que tinha muita experiência de vida e gostava de ler muitos livros, falou para mim: meu netinho, vou falar para vocês de uma forma muito geral, rápida, os fatos que aconteceram nesse país nos últimos 150 anos. Tudo começa, meu netinho, com o fim do império de Dom Pedro II, um homem de muita cultura, muito viajado, trouxe o telefone para o Brasil, incentivador da ciência. Dom Pedro II, muito amigo de Deodoro da Fonseca, militar, general, que lutou na Guerra do Paraguai por 6 anos, perdeu seu irmão da Guerra do Paraguai, e Deodoro da Fonseca, muito amigo de Dom Pedro II, de jogar dama, xadrez com Dom Pedro, na véspera já sabia que fazendeiros, que a imprensa e que grupos militares e a igreja iriam derrubar Dom Pedro II e mandá-lo de volta para Portugal e implantar a República. O povo dorme com império, acorda e lê no jornal que passou a ser uma república, o Brasil, onde as pessoas poderiam votar para eleger os seus representantes. Deodoro, que já estava doente, governa por um certo tempo, passa o bastão para Floriano Peixoto, tá? Marechal Floriano Peixoto, linha dura, autoritário, que para consolidar a República usou da mão de ferro e abafou várias rebeliões pelo Brasil afora. Inclusive, um movimento messiânico com características, entre aspas, de socialismo, que foi a Guerra de Canudos, que foi conduzida por Antônio Conselheiro, que depois virou um livro, Os Sertões, um clássico da literatura, escrito pelo jornalista e engenheiro Euclides da Cunha. Floriano, então, segue com seu governo rígido. Sai e entra o governo civil no Brasil, a República do Café com Leite, onde Minas e São Paulo comandavam as ações políticas do Brasil e o resto dos estados ficavam a reboque sem nenhum poder político. E assim foi feito a República do Café com Leite. Eleições fraudadas, votava morto, analfabeto que na época não podia votar, votava as pessoas 2, 3 vezes. Isso está num livro chamado Coronelismo, Enxada e Voto. Surge aí o populismo e os governos vão seguindo até 1930, quando entra a política, entra na cena política Getúlio Vargas, militar e advogado, e com seu grupo, junto com o apoio da Paraíba, do Nordeste, fazem a Revolução de 30
e aí entra o Brasil numa nova era. Getúlio Vargas ficou 18 anos no poder. Ele foi interventor, ditador e reeleito democraticamente. Ele fez muitas reformas sociais, reformas trabalhistas e outras reformas mais. Mas também foi ditador de mandar prender os seus opositores e jogar eles num presídio lá no Rio de Janeiro, na chamada Ilha Grande, uma ilha muito bela, banhada por belas praias. Ditador, morre, se suicida em 1954, já com um governo altamente populista, tá? De liberar o sindicato, mas também eleger o presidente do sindicato para manter os cordéis na sua mão, cria a Petrobras, etc, etc, e aí suicida-se, entra para a história do país. Aí, um pequeno período antes, também tivemos um governo do general Dutra, de 45 até 1950, tá? Quando entra o general Dutra, que, segundo a história, a sua mulher pede a ele para acabar com os cassinos, que eram um antro de corrupção, prostituição e lavagem de dinheiro, que não tinha esse nome na época. Voltando a Getúlio Vargas, entramos num período de democracia. É eleito justamente Juscelino Kubitschek, o peixe vivo, que vai construir Brasília, abrir o Brasil ao capital estrangeiro, vem as montadoras, vem várias empresas estrangeiras, constrói Brasília, tá? Com muitas críticas, transfere o poder central político para o meio do Brasil, para o centro-oeste, né? Uma grande obra arquitetônica de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Juscelino Kubitschek, então, passa o poder, o bastão, para Jânio Quadros, o homem que tinha um símbolo da vassoura, que era para acabar com a corrupção, muito inteligente, mas muito instável psiquicamente. Com 7 meses, após de ir à festa da solenidade do Dia do Soldado, ele vai e renuncia, pensando que o Congresso não ia aceitar, dando um golpe no Congresso e se tornar mais um ditador no Brasil. É retirado do poder, entra João Goulart, que estava na China vendendo açúcar para do Brasil para a China. Os militares não querem João Goulart porque ele era sindicalista, diziam que ele era comunista, apesar de ser um homem muito rico, e ele, João Goulart, iria fazer as reformas de base, as reformas do banco, a chamada reforma agrária, que a primeira que foi feita foi as capitanias hereditárias e mais nada. Mais tarde cria-se até o MST, Movimento dos Sem Terra. Começa uma agitação no país com João Goulart, greves, ligas camponesas, começa a haver no país uma série de problemas. João Goulart, então, é retirado por um golpe pelos militares, que em nome da moral, da pátria, da família, junto com a CIA, Estados Unidos, banqueiros, latifundiários, fazendeiros, imprensa, e com a marcha da família de mulheres indo à rua pedir a cabeça de João Goulart, ele foge para o Rio Grande do Sul, depois para o Uruguai. Os militares tomam o poder em 1964 e ficam 21 anos no poder. Fecham o Congresso, acabam com os partidos políticos, criam só 2 partidos apenas, oposição e situação. Começa a haver oposição a esse governo militar, com guerrilhas urbanas e guerrilhas rurais.
o governo militar endurece, começa a agir de uma forma arbitrária, começa a agir de uma forma violenta. Há relatos comprovados de torturas, muita gente desaparece no Brasil. E assim segue a história do Brasil. Vem a redemocratização, vem as diretas já, povo na rua, todo mundo em comício, e aí é eleito Tancredo Neves, que na véspera adoece, internado, fica numa agonia por mais de um mês, sofre várias operações, entra em óbito, morre, e entra o seu vice, José Sarney, com uma outra mentalidade. Encara um país com uma hiperinflação, não consegue governar, depois passa o bastão para Itamar Franco, que depois passa o bastão para Fernando Henrique Cardoso, que vai criar o Plano Real, vai privatizar quase todas as empresas estatais do Brasil, e o Brasil segue o seu caminho. E aí vem Collor de Mello, o caçador de Marajás, o caçador de Marajá, que ia acabar com a inflação com um tiro de prata, com uma bala de prata, o único tiro que ele tinha para matar o tigre da inflação. Depois é derrubado, de uma certa forma, pelo seu irmão, que lhe acusa, e aí ele sai do poder, sem comprovar nada, que ele tinha feito erros, e é empichado pelo Congresso. Segue o país e vai entrar Fernando Henrique Cardoso, como eu já disse, fazendo um governo neoliberal, entre aspas, não dando aumento ao funcionário público por 8 anos. E aí vem Lula, um operário, sindicalista, um líder muito inteligente. Existem 2 momentos de Lula, segundo o vovô. O primeiro fez muito pelo social, criou ProUni, etc, etc, etc. No segundo momento, a justiça provou que ele fez malfeitos, mensalão, depois petrolão, e aí ele sai, mas consegue eleger a sua sucessora, o seu sucessor, digo, que é a senhora Dilma Rousseff, economista, que não conseguiu lidar direito com o poder, vai justamente bater de frente com o Congresso, com a imprensa, faz a lei e usa justamente as fiscais, quer dizer, usa justamente as pedaladas fiscais que todo mundo utiliza, ou já utilizou, e aí é empichada e sai do poder. E aí entramos num governo de extrema direita, já que o povo estava cansado de 13 anos de governo de esquerda. Entra justamente a extrema direita, com o candidato do senhor Jair Messias Bolsonaro, eleito, sim, democraticamente, tá? E é um governo bem extremista, um governo civil-militar, um governo para os críticos que dizem que não há planejamento, que não tem nenhum projeto, e segue o seu caminho até os dias de hoje. E vovô disse para mim que no Brasil só mudou a noiva. O vestido da noiva é o mesmo em 530 anos. 530 anos. Corrupção, elites do atraso, conservadorismo e alternância de poder entre democracia, entre ditadura e entre democradura, mistura de democracia com ditadura. Aqui eu lhe trouxe, muito obrigado. Assim contei rapidamente a história política do Brasil, muito superficial,
tá? Existem muito mais fatos para serem analisados. Vovô não quis se estender muito nessa conversa. Aconselho a lerem alguns livros para poder ter uma base e para poder justamente colocar e definir a sua opinião. Muito obrigado, boa sorte, até uma próxima.